Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Retomando a sequência de entrevistas que nós interrompemos durante um tempo aqui no canal para lançamento do nosso site da Revolução Industrial Brasileira, que você já deve conhecer. Se não conhece, por favor, conheça. O endereço vai estar aqui embaixo. Eu retomo hoje com uma presença muito ilustre, que me dá muita satisfação de anunciar, o professor José Luiz Oreiro, um dos maiores especialistas em macroeconomia do Brasil. O professor Oreiro me dá a honra de falar aqui com a Revolução Industrial Brasileira hoje, porque ele recentemente publicou um paper, ou seja, um estudo, um artigo acadêmico, a respeito de desindustrialização, complexidade e taxa de câmbio, a evolução dessas variáveis na economia brasileira. E eu já quero, então, introduzir a presença aqui do professor Oreiro, mandando a primeira pergunta. Professor, explica para a gente onde foi publicado, o que tem nesse artigo, qual é o diagnóstico que você e os seus coautores, né, do artigo apresentam para equacionar uma explicação da economia contemporânea brasileira a partir dessas variáveis. A desindustrialização, que é evidente, o problema da sobrevalorização cambial, e também o guarda-chuva da complexidade, que é uma noção que é muito cara aqui para a gente. Obrigado, professor, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Fausto, pelo convite, né, de estar aqui hoje falando, né, com o seu público, tá? Então, agradeço a todas e todos que estiverem nos assistindo nesse momento. Bom, esse artigo, ele foi publicado numa revista italiana chamada Paolo Silos Labini Quarterly Review. O Paolo Silos Labini foi um dos grandes economistas italianos do século XX, né, especialista em economia industrial, ou economia da organização industrial, né, e é do Labini, especificamente, a teoria das barreiras do oligopólio e das barreiras à entrada, ou seja, como é que estruturas oligopolistas se mantêm ao longo do tempo, por intermédio de barreiras à entrada, e como essas barreiras à entrada são construídas, como elas são mantidas, e qual é o reflexo que isso tem na lucratividade das empresas na sua formação de preços. Tá? Então, o Paolo Silos Labini foi um dos grandes economistas da Itália, quer dizer, então, publicar um artigo na revista que leva o nome, né, do Labini é certamente uma grande honra. É um artigo que eu publiquei com o Luciano D'Agostini, que é professor do Instituto Federal do Paraná, e com o Paulo Gala, né, que, entre outras coisas, é professor da FGV de São Paulo. Né? Bom, mas, quer dizer, a ideia ali, quer dizer, na verdade, o tema do artigo é algo que já vinha me preocupando há algum tempo, que era você definir de maneira mais precisa tanto o conceito como a metodologia de cálculo da taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Quer dizer, esse conceito de taxa de câmbio de equilíbrio industrial, quer dizer, apareceu pela primeira vez, né, no livro que o Bresser, eu e o Nelson Marconi publicamos em 2015, né, na Inglaterra, o Developmental Macroeconomics, e a definição dada naquele momento de equilíbrio industrial era a seguinte: trata-se da taxa real de câmbio que faz com que as empresas domésticas que operam com tecnologia no estado da arte mundial sejam competitivas tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. Bom, esse conceito, eu lembro que a gente levou uns 2 anos para escrever esse livro, mas essa formulação do conceito sempre me incomodou. Tá? Me incomodou por uma razão muito simples. Países em desenvolvimento como o Brasil não operam, via de regra, com tecnologia na fronteira da arte mundial. Ou seja, são países cujas empresas enfrentam aquilo que os economistas evolucionários, tipo o Verspagen, chamam, e o Fagerberg, na verdade o conceito é do Fagerberg, chamam de hiato tecnológico. Né? Você está a uma certa distância. Na verdade, essa ideia vem lá do Gershon, né? Que você tem um hiato tecnológico que, se for grande demais, o país não consegue fechar. Tá? Quer dizer, a ideia do Fagerberg e do Verspagen, né, é de que a ideia pioneira do Gershon, quando ele escreveu, acho que lá no final do século XIX, início do século XX, desculpe, do século XX, né, a ideia do Gershon é que os países de industrialização retardatária,
eles teriam uma vantagem no processo de industrialização, porque eles conseguiriam aproveitar, né, os spillovers positivos da transferência de tecnologia dos países avançados. Então, quer dizer, a ideia do Gershon intuitiva é de que é mais fácil crescer quando você está atrás da fronteira tecnológica, porque você incorpora rapidamente os ganhos de produtividade à tua estrutura produtiva, do que quando você está na fronteira tecnológica, porque quando você está na fronteira tecnológica, é um trabalho de fazer avançar a fronteira. Agora, quando você está atrás, você simplesmente copia o que já foi feito. Essa é a ideia do Gershon. Bom, essa ideia foi refinada em 1988 por um economista holandês, o Ian Fagerberg, né, que disse, olha, esse efeito funciona até certo limite, mas ele é não linear. Se o hiato tecnológico for muito grande, o país não vai conseguir se beneficiar dos transbordamentos tecnológicos que vêm da fronteira tecnológica. Mas muito bem. Então, esse conceito de hiato tecnológico, eu achava que era imprescindível para a gente entender a dinâmica da participação da indústria de transformação em países de renda média, como o Brasil, né? E que, portanto, o conceito de taxa de câmbio de equilíbrio industrial precisava ser redefinido. Então, a gente redefiniu, quer dizer, no artigo, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial, ela vai ser definida como aquela taxa real de câmbio para quê? Dado o nível do hiato tecnológico existente, as empresas domésticas conseguem competir no mercado doméstico e no mercado internacional. Ou seja, você está controlando para o hiato tecnológico. Bom, essa é a inovação teórica. Tá? A inovação empírica é um método de cálculo da taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Quer dizer, o Nelson Marconi tinha publicado em 2012, na Revista de Economia Política, um método de cálculo da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, que era de equalização do custo unitário do trabalho entre países. Então, basicamente, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial era aquela taxa de câmbio que fazia com que o custo unitário do trabalho, né, na moeda doméstica, se equalizasse, né, com o custo unitário do trabalho dos principais parceiros comerciais do Brasil, quando também traduzidos ou transformados para a moeda doméstica. Bom, esse conceito, quer dizer, esse método de cálculo ele tem problemas conceituais, mas tinha um problema que estava também me incomodando há algum tempo, que pelo método do Nelson Marconi, entre 2017 e 2019, o Brasil estava se aproximando da taxa, estaria se aproximando da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, mas no mesmo período em que ele estaria se aproximando da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, o déficit em conta corrente com proporção do PIB disparou. Ele passou de pouco menos de 1% do PIB em 2017 para quase 3% do PIB em 2019. Ou seja, não está batendo. Ou seja, o teu método de cálculo, né, em que está indicando uma redução, né, do grau de sobrevalorização cambial, não está batendo com o que você está observando em termos de comportamento do déficit em conta corrente com proporção do PIB. Então, a gente desenvolveu um novo método, que é o seguinte: a taxa de câmbio de equilíbrio industrial vai ser aquela que faz com que a participação da indústria de transformação, como proporção do PIB, seja constante ao longo do tempo. E aí você desenvolve metodologicamente esse conceito, que está no paper, quer dizer, tem vários métodos, foram rodados 6 modelos diferentes, né? E aí você vai calculando ano a ano qual seria o valor da taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Muito bem. Qual foi a nossa maior surpresa nesse paper? Foi verificado o seguinte, que até entre 1998 e 2005, a taxa de câmbio estava mais ou menos no seu nível de equilíbrio industrial. A partir de 2005, abre uma boca de jacaré. A taxa de câmbio de equilíbrio industrial sobe e a taxa de câmbio real efetiva desce. Ou seja, você abre uma boca de jacaré imensa, sendo que em 2017, que é o último ano da série que a gente estima, né, havia uma sobrevalorização cambial de quase 60%. Tá? Então, assim, isso nos mostrou que a sobrevalorização cambial da economia brasileira era muito maior do que a gente havia estimado inicialmente. E por que ocorreu essa sobrevalorização cambial? Por 2 motivos. Primeiro, porque o câmbio, de fato, se apreciou, né? Entre 2005 e 2015, quando você olha a taxa real efetiva de câmbio, ela cai. Tá? Mas
o importante foi perceber que não só a taxa real efetiva de câmbio caiu, como a taxa de câmbio de equilíbrio industrial se desvalorizou. E por que ela se desvalorizou? É aí que entra a questão da complexidade econômica. A complexidade econômica diminuiu muito entre 2005 e 2017. O que é a complexidade econômica? No fundo, é competitividade extra-preço, certo? Ou seja, os nossos produtos manufaturados passaram a ter menor conteúdo tecnológico. Então, para compensar a perda de conteúdo tecnológico, você precisa de uma taxa de câmbio mais desvalorizada. Ou seja, toda vez que você perde competitividade extra-preço, você tem que compensar com a competitividade-preço. Entendeu? Então, essa é a ideia do paper. Tá? Então, por isso que todos esses temas estão correlacionados, que foi ótimo, porque a gente conseguiu juntar a literatura de complexidade econômica, né, que o Paulo Gala é o maior especialista no Brasil, tá, com os temas do novo desenvolvimentismo. Até brinquei com o Paulo Gala outro dia, dizendo, Paulo, seja bem-vindo de volta ao novo desenvolvimentismo. Muito bom. Bom, pessoal, então esse é o professor José Luiz Oreiro, além de uma senhora cabeça, uma senhora inteligência e um humor refinado. Professor, eu queria aproveitar a oportunidade de tê-lo aqui na Revolução Industrial Brasileira para consultar acerca da sua previsão, assim, a sua estimativa para onde vai a economia brasileira no ano de 2021. Nós estamos saindo de um 2020 completamente atípico, com uma queda de PIB que, em estimativas conservadoras, está calculada em 4%, e que pode vir a ser maior. Mas, né, carrega certos problemas para dentro, que já está contratado com a redução, ou mesmo o corte do auxílio emergencial junto a 66, se não me engano, milhões de cidadãos. Diante disso tudo, como é que o senhor enxerga a economia brasileira em 2021? Então, Fausto, assim, o primeiro trimestre vai ser uma carnificina, tá? Quer dizer, primeiro, por conta da segunda onda de contágios, né? Quero aqui só lembrar, né, que o senhor secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida, em novembro, disse que a Secretaria de Política Econômica tinha um modelo epidemiológico que, segundo o qual a probabilidade da segunda onda era baixíssima. Bom, não sei qual exatamente era o modelo epidemiológico dele, mas obviamente que estava totalmente errado, estava na contramão de que todo mundo dizia. Quer dizer, a segunda onda foi a pedra mais cantada do ano de 2020, né? Ela acabou acontecendo, né? Se acelerou agora com as festas de fim de ano, né? E eu tenho acompanhado, né, o índice de ocupação das UTIs nos estados brasileiros e nas capitais, e está aumentando, continua aumentando. Tá? Então, está próximo de 100% em alguns lugares, já houve colapso em Manaus, né? Então, o que tudo indica, aliás, nós já começamos a adotar novas medidas de distanciamento social, né? E que devem ser aprofundadas nas próximas semanas. Tá? Não vou dizer que vai ser na mesma intensidade que foram feitas entre março e abril do ano passado, mas nós vamos ter medidas, né, de distanciamento social sendo adotadas agora no primeiro trimestre. Tá? Bom, soma-se a isso o fim do auxílio emergencial, que já está fazendo com que milhões de pessoas que ano passado saíram da força de trabalho e, portanto, não foram contabilizadas como desempregadas, agora passem a procurar emprego. Tá? E os empregos são gerados não pela oferta de trabalho, não é a oferta de trabalho que determina a demanda de trabalho, né? Mas o que determina a demanda de trabalho é a demanda por bens e serviços, que é o princípio da demanda efetiva do Keynes, né? Que os economistas do mercado financeiro do governo insistem em esquecer, adotando aquilo que uma pessoa ontem me chamou a atenção, então achei ótima a expressão, de negacionismo econômico. Né? Quer dizer, tem um negacionismo científico, o pessoal que nega a vacina, o vírus, etc., mas tem um negacionismo econômico, que as pessoas insistirem com uma teoria pré-keynesiana, ultrapassada, que não funciona, né? Mas continuam insistindo num diagnóstico errado. Pois bem, então, nós vamos ter uma situação em que o desemprego vai aumentar muito, é possível que ele chegue até
o final do primeiro semestre em 20% da força de trabalho. O boletim IBRE da FGV já está prevendo queda do PIB no primeiro e no segundo trimestre de 2021, né? Então, vai ser, o primeiro semestre eu acho que já está comprometido, tá? Agora, saber o que vai acontecer do segundo semestre para frente. Aí vai depender de várias variáveis. Quer dizer, primeiro, da velocidade da vacinação. Acho que isso é uma variável importante. Quer dizer, a gente não pode pensar numa recuperação da economia sem uma vacinação em massa da população brasileira. Quer dizer, então, sem tirar o vírus da equação, você não consegue uma recuperação minimamente consistente. Em segundo lugar, nós vamos precisar ter algum retorno do auxílio emergencial, que eu acho que, senão, nós vamos ter uma situação de caos social já no primeiro semestre, tá? Junto com o aumento do investimento público. Quer dizer, justamente tudo o contrário, né, da agenda de reformas que está querendo ser vendida, aliás, enfim, não sei qual vai ser o resultado hoje da eleição para a Câmara dos Deputados, tudo indica que vai ser o Arthur Lira, mas o fato é que essa agenda de reformas, que é a que vem de 2016, está sendo continuada, ela não deu os resultados prometidos. E o que os economistas do mercado financeiro e os políticos, que nem o Rodrigo Maia e outros, e o Guedes, estão querendo persistir no erro. Quer dizer, eles fazem o que o Simmons chamava o princípio da contra-indução, ou seja, a ideia de que você tem que repetir um experimento que fracassa N vezes até que ele dê certo, né? Quer dizer, essas reformas não estão funcionando. Isso não quer dizer que o Brasil não precisa de reformas. Precisa, claro que sim. Mas a questão é, quais reformas que o Brasil precisa? Certamente não são as reformas que estão sendo enfiadas goela abaixo da sociedade brasileira desde 2016. Eu concordo plenamente com essa sua avaliação, professor. E queria também uma opinião sobre um aspecto específico do cenário atual, que é o grau de endividamento público, porque o governo foi forçado a fazer produzir um déficit primário bastante maior do que aquele que nós já tínhamos, que também era grande, e a capacidade de endividamento do país está sendo questionada por muitas pessoas. Tem muita gente dizendo que a partir do momento que o Brasil chega a 90% da relação dívida-PIB, ou seja, dever 90% daquilo que produz anualmente, se instalaria uma pré-insolvência, de alguma maneira o país estaria sob risco de quebra. E existem outros, uma linha com a qual eu tendo a concordar mais, que dizem que não, que o Brasil tem moeda soberana, é capaz de utilizar instrumentos de política monetária, e evitar a sua quebra a partir do momento em que se contraem novas dívidas, administrando o preço dessas dívidas no longo prazo através da curva de juros. Como é que o senhor avalia? O Brasil pode quebrar com a dívida que tem atualmente? Deve administrar essa dívida de uma maneira diferente do que faz? Deve continuar se endividando a partir de agora? Qual é o retrato do problema dívida e como o senhor avalia nesse momento? Então, Fausto, eu acho que eu vou pegar a posição middle of the road, né? É o seguinte, primeiro, não existe número mágico, tá? Quer dizer, 100% do PIB, se passar de 100% do PIB, como se fosse o horizonte de eventos de um buraco negro, que a economia brasileira, então, entraria no buraco negro e vai saber o que vai acontecer. Não, isso não existe, tá? Então, o limite de eventos não existe. Tá? Vários países já passaram de um aumento de uma relação de dívida pública-PIB de 100%, não aconteceu nada. Bom, agora, por que não aconteceu nada? Porque desde 2008, com a crise financeira internacional, nós estamos vivendo num mundo de taxas de juros estruturalmente baixas. Então, os Estados Unidos nunca se financiou uma taxa tão baixa como está se financiando agora. Os países europeus, a mesma coisa. Né? Então, quando a taxa de juros é muito baixa, a relação serviços da dívida PIB cai. Né? Isso aconteceu com o Brasil. Inclusive, no jornal Valor Econômico de hoje, teve uma matéria em que o Edmar Baixa, ele até fala sobre a proposta, né, do Biden de aproveitar os juros estruturalmente baixos para fazer uma mega expansão fiscal, né, que faz todo sentido. Quer dizer, se você está com os Estados Unidos, está com juro real negativo, então isso significa
que o devedor, na verdade, tem uma transferência de riqueza do credor para o devedor. Então, é um excelente negócio. Quer dizer, mesmo que fosse só abrir e fechar buraco na rua, como diria o Keynes, né? Mesmo que fosse só fazer isso, como a taxa de juros é negativa, real, então você está ganhando dinheiro. Né? Mas não é isso que o Biden quer fazer. Quer dizer, o Biden quer fazer um pacote de investimento público para reformar, fazer, de fato, uma reforma estrutural na economia americana, que é a descarbonização da economia. Aqui no Brasil não tem ninguém falando disso. Ninguém. Quer dizer, ninguém que eu digo da grande imprensa, setores de mercado financeiro, etc, etc. Quer dizer, o mundo está cada vez mais atento para a questão da mudança climática e da mudança estrutural que é necessária para você descarbonizar a economia e o impacto que isso vai ter em termos de crescimento econômico. Porque são novas tecnologias, você vai fazer são grandes pacotes de investimento, isso vai acelerar o crescimento econômico, vai reindustrializar alguns países, entendeu? Então, é disso que nós estamos falando, tá? Bom, mas aí o Baixa diz que não, aqui no Brasil não pode fazer, porque, tudo bem, hoje, 2020, os serviços da dívida com proporção do PIB foi o menor nível do período desde 2010, 1,1%, mas o mercado financeiro, sempre o mercado financeiro, né? O mercado financeiro já está precificando o aumento da taxa de juros, e aí, com o aumento precificado da taxa de juros, em 2023, nós vamos chegar a um custo da dívida pública com proporção do PIB de 2,9%. Eu fiquei olhando o gráfico, aí eu vi que em 2010, o serviço da dívida era de 2,6%. Só que em 2010, a relação dívida pública-PIB, né, comparando com o cenário de 2023, era 50 pontos percentuais mais baixa. Então, eu até fiz um post no meu blog hoje dizendo que o Baixa cometeu um cochilo lógico. Porque o que os dados dele estavam mostrando é de que ou a correlação entre dívida pública, PIB e custo de carregamento era negativa, ou seja, quando aumenta a relação dívida pública, PIB, o custo de carregamento cai, ou, no pior cenário, seria nula, né, se você incluísse 2023, aquelas previsões de 2023, ou seja, um aumento de 50 pontos percentuais, né, da relação dívida pública-PIB, estaria levando a um aumento de só 0,3 pontos percentuais do custo de carregamento, que é relevante. Tá? Então, assim, é impressionante como os fiscalistas no Brasil não têm mais argumento. Quer dizer, se depois de fazer todo um pacote de expansão fiscal, subir os juros, você chegar em 2023 e está com custo de carregamento de apenas 2,9% do PIB, isso é menos da metade dos anos 2000. Nos anos 2000, né, o custo de carregamento da dívida era em torno de 5% do PIB. Ele já chegou a ser 7% do PIB. Então, se você vai carregar, né, você vai conseguir aumentar a dívida entre 2010 e 2023 em 50 pontos percentuais, e você vai ter só um custo de carregamento de 2,9%, está baratíssimo. Quer dizer, o argumento do Edmar Baixa não sustenta. Bom, agora, dito isso, por que eu disse que eu sou middle of the road? O Brasil pode quebrar na sua moeda nacional? Não, não pode. Isso, a NMT está correta. Tá? Isso não quer dizer que não existam efeitos macroeconômicos de uma trajetória de dívida pública PIB explosiva. Quer dizer, são duas coisas diferentes, certo? Quer dizer, quando a dívida é emitida na sua própria moeda, por definição, você não pode quebrar. Quebrar significa você não ter liquidez para honrar o compromisso no seu vencimento. Então, isso não pode acontecer. Agora, você também não pode achar que a dívida pública PIB vai aumentar indefinidamente, isso não vai ter efeito macroeconômico na forma, por exemplo, de desvalorização do câmbio, que vai ser repassada para preços, levando a inflação, etc, etc. Então, o que eu acho que seria a posição middle of the road? A posição middle of the road é o seguinte, olha, no curto e médio prazo, a gente precisa fazer uma expansão fiscal para poder sair da crise do coronavírus, né? Recuperar o crescimento, emprego, etc. No médio prazo, ou seja, aí daqui a uns 5 anos,
né, você precisa gerar um superávit primário suficientemente grande para começar a reduzir a relação dívida pública-PIB. A questão é, como é que você vai gerar esse superávit primário? A agenda liberal do Temer propunha fazer isso pelo intermédio da redução da relação despesa primária-PIB. Né? O que eu acho que nós temos que fazer é aumentar a receita de impostos com proporção do PIB. E, para isso, vai ser necessário discutir uma reforma tributária que conste elevação da alíquota de imposto de renda, quer dizer, na verdade, uma criação de uma alíquota de imposto de renda para as faixas mais altas de renda, que no Brasil é ridículo, quer dizer, com menos de 5 mil reais de renda, você já está no topo, já está pagando a alíquota mais alta de imposto de renda, que é 27,5%. Você tem que criar uma alíquota de 33% para pegar o pessoal que ganha acima de 30 mil reais. Depois, você tem que reinstituir a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos. Lógico que isso vai ter que ser calibrado com uma redução da alíquota do imposto de renda sobre pessoa jurídica, que senão vai ficar uma coisa distorsiva, né? E você tem que redefinir a pejotização para evitar que profissionais liberais, né, que, no fundo, ganham altíssimos salários, né, acabem pagando muito pouco de imposto, como é o caso atual, e também sequer contribuam para a Previdência Social. Tá? Então, essa reforma tributária ela é absolutamente necessária. Perfeitamente. E, professor, a última pergunta da nossa entrevista aqui nesse 1º de fevereiro de 2021 seria o seguinte, na sua visão, aí já pensando num termo maior de política econômica mesmo, de política pública, visando a reestruturação da economia brasileira, nós vivenciamos uma desindustrialização pesada que afeta a empregabilidade social, que afeta a capacidade de geração de PIB per capita. O PIB per capita brasileiro vem decrescendo, decresceu nessa última década mais do que decresceu na década de 80, por incrível que pareça, e, portanto, começam a aparecer as falhas estruturais da economia brasileira, de maneiras muito dolorosas. O que o governo deveria estar pensando nesse minuto da história, no sentido de reestruturar, reindustrializar e retomar o crescimento para uma agenda positiva de longo prazo para o Brasil agora? Na sua opinião, como seria esse plano? Bom, eu acho que tem que combinar duas coisas. Tem que combinar uma agenda de investimentos em infraestrutura, tá, com a descarbonização da economia. Tá? Bom, a agenda de investimento em infraestrutura é mobilidade urbana, é fundamental, tá? Produção de energia, né? Quer dizer, a gente, desde os anos 2000, quando teve o apagão, né, o Brasil sempre vive à beira de ter outra crise energética, tá? Quer dizer, mesmo com a queda de PIB ocorrida ano passado, a situação dos reservatórios das hidrelétricas para 2021 não é confortável. Tá? Então, isso é claramente um sintoma de falta de investimento na geração de energia elétrica. Tá? Então, você precisa desse pacote de investimentos em infraestrutura, tá? Que é mobilidade urbana e produção de energia. Tá? Bom, e por outro lado, o Brasil precisa se adornar, né, com o resto do mundo e ter uma agenda de política industrial com vistas à descarbonização da economia. Quer dizer, já soaram alguns alarmes este ano sobre a indústria automobilística. Quer dizer, a Ford saiu do Brasil e pode ser que outras empresas saiam. Porque simplesmente o seguinte, Fausto, como você bem sabe, a Europa, França e Alemanha já acertaram que acho que até 2030, né, não vai haver mais produção de carros a combustão interna, vão ser carros todos elétricos. E nós vamos continuar produzindo, entre aspas, carroças com combustão elétrica, ou, desculpa, com combustão interna? Ou vamos para a indústria automobilística de carros elétricos? Qual é o plano, qual é a política industrial para isso? Vamos deixar o mercado resolver? Desculpe, o mercado não resolve isso. Quer dizer, isso aí é objeto de política industrial. É que a palavra política industrial no Brasil, ela virou maldita, virou geni, né? A palavra política industrial virou sinônimo de benesse que você dá para empresário colocar dinheiro no bolso. Não é isso. Quer dizer, pode realmente ter acontecido vários casos no Brasil em que
a política industrial foi mal formulada, não foram exigidas contrapartidas, né, e, portanto, ela não foi efetiva. Tá? Em outros casos, não. Em outros casos, ela foi bem sucedida. Mas você precisa ter uma política industrial de ciência, tecnologia e comércio exterior. Aliás, uma das coisas que eu defendo é que, ao invés desse superministério da economia, você devia ter o superministério do desenvolvimento, tá? Que incluiria as pastas de desenvolvimento, indústria, ciência, tecnologia e comércio exterior, ou seja, fazer o equivalente ao MIDIC do Japão. Tá? Porque você precisa, não tem como você pensar em indústria no mundo de hoje sem pensar em ciência e tecnologia. Não tem como. Desculpe, não tem, é impossível. Tá? E como é que você vai pensar desenvolvimento sem ciência e tecnologia? Ou como é que você vai pensar em indústria sem em política de comércio exterior? A gente precisa, de fato, precisa abrir a economia? Precisa, mas abrir de que forma? O Brasil precisa aumentar a sua participação nas exportações mundiais de manufaturados, que a gente vem perdendo. Nós estamos perdendo isso, certo? A economia brasileira está ficando mais fechada. Ela está ficando mais fechada porque nós estamos perdendo participação nas exportações mundiais de manufaturados. Tá? Então, você tem que ter, essa agenda tem que estar integrada. Tá? Bom, obviamente que o Guedes não é a pessoa adequada para conduzir esse tipo de coisa. Bom, e certamente que o Bolsonaro também não é o presidente adequado para conduzir esse tipo de coisa, por isso que eu torço pelo impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Maia ameaçou abrir hoje, vamos ver se ele vai cumprir com a ameaça, tá? Mas eu acho que nesse caminho que nós estamos, nós só vamos colher estagnação e desemprego e miséria. Tá? E aí as pautas que vão ficar circulando vai ser a pauta dos costumes, não sei o quê, porque, enfim, as pessoas vão se conformar com a miséria, com a mediocridade econômica, e aí vão começar a dar atenção a coisas que, do meu ponto de vista, são secundárias. Perfeitamente. Professor, eu também compartilho muito, logicamente, eu desenvolvi todo um projeto de comunicação a esse respeito, né? Compartilho muito da necessidade, eu avalio, como o senhor, da necessidade de uma política industrial para neo-industrializar o Brasil, inclusive dessa maneira que eu me refiro. É mais do que uma reindustrialização, nós precisaríamos de uma neo-industrialização em novos parâmetros tecnológicos, novos parâmetros científicos, comerciais, empresariais. E é com muita lamentação que eu retomo aqui uma história que eu vou contar para o senhor pela primeira vez, mas já me referi a ela com o público aqui da RIB outras vezes. Um dia eu estava num auditório de uma associação empresarial muito conhecida da indústria brasileira, e um senhor que trabalha no Ministério da Economia numa função de segundo escalão, muito próximo a Paulo Guedes, um daqueles secretários, disse, né, ao auditório de empresários que era muito indagado qual seria a política industrial do governo do qual ele fazia parte, desse que nós temos ainda hoje. E a resposta dele, diante do público de industriais, foi dizer o seguinte: não, eles me perguntam, então, qual é a política industrial do governo, e eu digo, não, nós não temos política industrial. Nossa política industrial é energia barata. E assim ficou estabelecido de público que eles realmente lavaram as mãos em relação a esse assunto tão fundamental. Então, com essa anedota... pelo visto, a energia barata também não apareceu, né? E é verdade, a energia só ficou mais cara. Bom, relações de dependência econômica são sempre encarecedoras dos insumos, por princípio, não é? Então, acabou que eles colheram o que plantaram, na verdade. A energia nunca ia ficar mais barata. Na verdade, é interessante só relembrar uma coisa. Quando o presidente Geisel fez o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento e começou com a extração de petróleo, né, em águas profundas, a ideia era justamente dar autossuficiência ao Brasil na produção de petróleo e que você pudesse desancorar o preço dos combustíveis no Brasil do preço internacional. E a política nos últimos anos da Petrobras foi o contrário, é emparelhar o preço do mercado doméstico com o preço internacional. Ou seja, a gente está jogando fora décadas de desenvolvimento econômico. E veja bem, isso nem foi feito pela esquerda. Isso foi feito pelo governo militar. Quer dizer, e assim, é inacreditável como os próprios militares brasileiros de hoje não têm mais essa cabeça. Quer dizer, eles esqueceram o que eles fizeram. Quer dizer, enfim, triste.
Tristíssimo. Bom, e a gente tenta, então, formar massa crítica para convencer a sociedade de que é preciso adotar um outro rumo e, enfim, vamos tentando intervir no debate, né? O professor Oreiro com o seu blog, que eu convido vocês a conhecerem, vou deixar o link aqui também no comentário fixado. Por favor, compartilhe essa entrevista, deixa o like nesse vídeo e também se inscreva no canal Revolução Industrial Brasileira. Considero isso de muita importância para a gente tentar formar uma nova corrente de opinião dentro da sociedade brasileira, para tentar derrubar esses falsos mitos que se colocam e que só nos custam cada vez mais o nosso futuro. Professor Oreiro, muito obrigado mais uma vez por vir aqui à Revolução Industrial Brasileira. Muito proveitosa a sua entrevista, como sempre, muito inteligente as opiniões. E para você que nos assiste, obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Até uma próxima. Vou tentar manter a rotina de uma entrevista por semana, além do quadro Desenho e Notícias, que o canal está se reformulando em torno disso, tá bom? Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Até mais.